Olá pessoal, tudo bem? Amores e amoras da Ari. Hoje eu estou aqui para gente falar sobre mais um assunto, né? E hoje nós falaremos sobre os clássicos da sociologia. Quem são os chamados clássicos da sociologia? Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. E sobre o que nós vamos falar em relação a eles, já que eles escreveram e falaram sobre uma infinitude de assuntos. Então, para começar essa aula, gostaria de falar sobre a questão do ser humano ser um ser social, ou seja, ser um ser que precisa viver em sociedade, que precisa de outras pessoas, para não só sobreviver, mas se desenvolver, né? Então, nós somos seres sociais, pois vivemos em sociedade, dependemos uns dos outros, ok? Até posso gravar depois para falar um pouco mais do indivíduo enquanto ser social. Mas hoje, mais do que entender os indivíduos como ser social, eu quero falar sobre a relação que o indivíduo tem dentro da sociedade. E aí, por isso que eu vou buscar lá em Karl Marx, em Durkheim e em Weber. Porque eles foram estudiosos que se preocuparam em analisar a relação do indivíduo com a sociedade, né? Então, eles examinaram essa relação e cada um vai ter uma contribuição, uma perspectiva para falar sobre o processo de relação do indivíduo na sociedade. Eu vou fazer um apanhado geral aqui, mas a relação entre indivíduos e sociedade para Durkheim se dá por conta dos fatos sociais. Já para Weber, ela é compreendida como resultado da ação social dos indivíduos. Enquanto para Marx, o que determina a sociedade e a relação de indivíduos são as expressões das contradições de classes, né, da burguesia versus o proletariado. E mais os limites estabelecidos pelas condições materiais e históricas dadas ao indivíduo. Então, esse é o resumo em linhas gerais de cada um desses pensadores. Agora vamos avançar um pouquinho e ver no particular como cada um fala. Durkheim, que foi o primeiro que eu citei para vocês, que ele fala sobre o fato social, ele vai dizer que na verdade a sociedade são instituições externas ao indivíduo que vai determinar como que ele age na sociedade, né? Então, o que seria o fato social? São os instrumentos sociais, culturais que determinam a vida de um indivíduo, a maneira como ele age, como ele pensa, como que ele sente. E aí, essas instituições, esses instrumentos sociais e culturais obrigam o indivíduo a se adaptar às regras da sociedade, né? Então, ele vai dizer que os fatos sociais existem independente da vontade do indivíduo, independente do que o indivíduo quer, o fato social ele está ali. E não são independentes, né? Então, a tese central do Durkheim aponta que o fato social está na percepção do indivíduo, ou seja, o comportamento do indivíduo é condicionado pela realidade social que ele está inserido, pela sociedade que ele está inserido, né? E aí ele fala que esse fato social ele tem 3 características. A generalidade. Por que a generalidade? Porque ocorre quando eles são coletivos e não individual. Então o fato social não é para uma pessoa, mas é para todas. Então ele atinge toda a sociedade. A exterioridade. Por que a exterioridade? É a característica que denomina os fatos sociais exteriores ao indivíduo. Lembra que eu falei que é independente do indivíduo? Então, eles são a exterioridade porque não depende do indivíduo. Ele já, quando nasce, já está organizado uma sociedade, normas, comportamentos simples do cotidiano
que o indivíduo vai ter que se adequar. E a coercitividade, o que é essa coercitividade, que é a última característica do fato social? Está relacionada ao poder ou à força que os padrões da cultura de uma determinada sociedade são impostos aos seus integrantes. Ou seja, por meio dessa coercitividade que o indivíduo é obrigado a seguir os padrões já estabelecidos dentro daquela sociedade, né? Ou então ser penalizado por isso, ou então ser excluído por isso. Então a coercitividade seria essa força dos padrões sobre o indivíduo. Agora vamos falar do alemão Max Weber, né? O alemão Max Weber, ele, na verdade, diferente do Durkheim, ele vai falar sobre o poder da ação social, né? Então, ele estabelece que as sociedades humanas e essa ação social só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação com o outro, né? Então, quando existe a relação de um com o outro, não tem como existir uma ação social de uma pessoa só. E o Weber vai falar que, na verdade, a sociedade é um reflexo dessas ações sociais, diferente do Durkheim, que fala que já estaria imposta, né, por meio de como mostra o fato social, já estaria imposto esse modelo para o indivíduo seguir. Na verdade, para o Weber, seriam os indivíduos que determinariam a sociedade, na verdade, seria reflexo dessas ações sociais. E aí ele diz que a função do sociólogo é compreender o sentido das ações sociais e buscar nexos que relacionem umas às outras. E aí, para construir essas ações, para conseguir compreender essas ações, o Weber vai construir 4 tipos ideais dessas ações, né? Vai tomar como modelo 4 tipos ideais dessas ações, que são eles: a ação social racional, relacionada ao fim, a ação social racional relacionada a valores, a ação social afetiva e, por fim, a ação social tradicional. Essas 2 primeiras são chamadas de racionais porque tem uma perspectiva de pensar no que está sendo na sua ação, no interesse, no porquê que você age daquela forma. Então, a primeira, ação social racional, relacionada a fins, ela é estritamente racional. Por quê? Porque quando você age de uma forma, você está pensando racionalmente na melhor escolha a ser tomada, na melhor ação a ser tomada, para alcançar determinado fim. Então, por isso que ela é uma ação social relacionada a fins, né? Você age para alcançar um fim. Já a ação social relacionada a valores, ela não é o fim que orienta a ação, mas sim o valor que você tem, né? Sim, baseado em princípios éticos, religiosos, político e estético, por exemplo, você vai tomar uma certa medida, vai agir de uma certa forma, baseado com os valores do que é importante para você, do que você acredita ser, e não pensando no que aquela ação irá gerar, mas você vai agir daquela forma, buscando ser coerente com o que você acredita, com o valor que você tem. E as 2 últimas, a gente poderia até usar que elas são irracionais. Por quê? A terceira é a ação social afetiva. Então, a sua conduta, ela não é movida pensando numa finalidade, pensando nos seus valores, mas ela é movida pensando em sentimentos, né? Ela é baseada no que você sente, né? Como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, enfim, são em sentimentos. Então, se ela é movida por sentimentos, você não está racionalmente refletindo sobre ela. E, por fim, a última ação, que é a ação tradicional, ela é motivada por costumes, por hábitos, mas ela não é refletida. Então, você faz determinadas coisas por fazer parte da sua cultura, da tradição do seu povo, da tradição da sociedade que você está inserido.
mas ela não é refletida, ela não é racional. Então você age pelos costumes ou por hábitos, mas sem ao menos refletir sobre aquilo, ok? Então até aqui nós temos o pensamento de Weber e por fim vamos falar de Karl Marx, o velho barbudo que diz que para compreender a sociedade, as relações entre os indivíduos, era necessário compreender a situação econômica e principalmente compreender a concepção de classes sociais e com os conflitos que estão inerentes ligados a elas, né? Essa é uma das teorias mais difundidas quando se trata da questão da vida social e tudo mais. E para entender um pouquinho disso, eu vou explicar o que são classes para Marx. O Marx divide a sociedade em duas classes, que é a condição econômica do indivíduo na sociedade. Aqueles que possuem os meios de produção, ou seja, são os donos da sua própria produção, seria a burguesia, os capitalistas. Enquanto na outra ponta estariam aqueles que não possuem os meios de produção e, portanto, precisam vender sua força de trabalho para sobreviver, que seria o proletariado, os trabalhadores. E esses estariam constantemente em conflitos, né, por terem interesses diferentes. O capitalista, para enriquecer, precisa da exploração da força de trabalho do proletariado, né? E o proletariado, ele aliena essa força de trabalho para o capitalista para poder sobreviver. Então isso seria um conflito, a exploração de uma classe sobre as outras. Mas eu não vou me atentar muito a isso, né? Mas sim para entender a questão das relações dos indivíduos dentro da sociedade. O Marx toma uma perspectiva econômica, né, onde ele diz que as condições materiais do indivíduo determinam os demais aspectos da sua vida. Por quê? Para o Marx, uma pessoa que tem uma sociedade, uma determinada situação econômica, ela vai ter uma trajetória de formação, vai ter inegavelmente maior condição de oportunidades, então ela vai ter uma vida muito diferente de quem não tem a mesma situação econômica. Então, por isso, a perspectiva de classe é tão forte no Marx para determinar essas relações do indivíduo em sociedade. Tudo bem?